Sejam muitos bem-vindos ao meu canal, aqui onde nessa playlist falaremos de... Sejam muitos bem-vindos ao meu canal A Boa Notícia, onde nessa playlist falaremos a respeito da A Minha Família Edificada na Rocha, onde haverá uma série de vídeos onde estaremos ministrando a palavra, iniciando no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e iremos até o final do capítulo 7, tá bom? Onde Jesus fecha lá falando que o homem que edificou a sua casa na rocha é um homem prudente, tá bom? Ou melhor, o homem prudente é aquele que edificou a sua casa na rocha, onde vê as adversidades, e isso não foi o suficiente para derrubar a casa dele, porque a casa estava firme, alicerçada. Tendo isso em vista, não quero entrar aqui, vamos iniciar já a nossa meditação em um versículo apenas, já lá no Sermão do Monte, tá bom? Que vai ser no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 3, tá bom? Onde vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas antes disso, o capítulo 5 inicia assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando, se aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, aí onde nós lemos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes de continuar, eu peço a você para se inscrever no canal. Conferir aqui. Peço a você para se inscrever no canal, tá bom? Ativar o sininho para receber as notificações de novas postagens e comentar no vídeo aqui o que você achou, tá bom? Então, tendo esse tema em vista, que é a minha família edificada na rocha, nós vemos que a família é um local onde muitas coisas acontecem para tirar a harmonia, para tirar a paz, para tirar o sossego daqueles que ali compõem aqueles diferentes formatos de família. E Jesus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, 24, que vai dizer que ele vai assemelhar um homem prudente a um homem que edificou sua casa na rocha, nós agora temos que sempre fazer comparação com esse fechar do capítulo 7 com aquilo que ele ensinou desde o capítulo 5 que nós lemos em diante, tá bom? Então, sempre indo lá e fazendo essa ligação. E o que tem a ver esse primeiro ensinamento, né, de ser pobre de espírito, em relação a ter uma família edificada na rocha? Conforme eu disse, as nossas famílias, muitas coisas acontecem. Eu já vi, por exemplo, muitas famílias serem destruídas, desvinculadas uns dos outros por causa de situações financeiras, por exemplo, status, orgulho, soberba, vaidade. Tudo isso destrói uma família, porque o interior de cada componente está voltado simplesmente para coisas materiais ou simplesmente voltado para o seu eu. E em uma família, precisamos viver em comunhão, precisamos estar sempre conectados um com o outro, vivendo a cumplicidade de ser família. E o que Jesus ensina aqui é que precisamos ser pobres de espíritos, porque será nosso o reino dos céus. E o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é alguém que entende a vida a partir de uma perspectiva onde as coisas não vão te moldar. O dinheiro, o apego, a vaidade, né? A ambição exagerada. Você desejar coisas que estão além do seu alcance, comprometendo a sua família, comprometendo a sua casa, comprometendo a sua história, né? Tem gente que se vende por muito pouco. E não é nem para se vender. Então, ser pobre de espírito é uma pessoa que ela é humilde, uma pessoa que é paciente, uma pessoa que ela não depende de coisas, mas ela prioriza os afetos, a comunhão, uma amizade, uma parceria. Ela ama o próximo. Isso é uma pessoa que é pobre de espírito.
E nesse versículo está dizendo que a pessoa que é pobre de espírito, elas herdarão o reino do céu. E o que é o reino do céu? O reino do céu é paz. O reino do céu é paz. Tá bom? Viver o reino do céu é viver em paz. O que é viver em paz? É viver sem que haja guerra? Aqui na Terra isso é impossível. Porque as guerras, as dissensões, as disputas estão aí. Mas o nosso ser, o nosso interior, precisa haver paz. Precisa haver paz, necessita haver paz. E essa paz, ela se dá por Jesus. Por Jesus e pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse, olha, eu vos dou a minha paz. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Ou seja, a paz que o mundo tem é uma paz de acordo, é uma paz de aliança entre homens. A paz que Jesus dá é uma satisfação que ela nasce dentro de nós, que faz com que venhamos ter equilíbrio, né? Estabilidade em meio ao caos, né? Ter calma, ter mansidão, certo? E o reino dos céus também é gozo, é alegria. Uma pessoa que conseguiu encontrar Cristo, essa pessoa realmente ela vai conseguir olhar para o seu cenário ao redor e ver de fato as coisas talvez caindo, né, vamos dizer assim, aos pedaços, né, as coisas se desfazendo ao seu redor, mas essa pessoa vai estar contente em Deus, sendo que Deus vai ser o sustento dela, que Jesus vai ser o sustento, conforme o rei Davi, que muito novo, ungido a rei, e nem conseguiu pegar o trono, já estava sendo perseguido. Perseguição, 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 mas em tudo ele confiava em Deus. E o reino dos céus também é justiça, ou seja, o cumprimento da palavra de Deus. Certo? Você viver a obediência cristã, você viver atento àquilo que Jesus ensina, para que isso, para que a palavra de Deus ela venha trazer o efeito que é real dela na vida daquele que crê em Deus. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, esse vídeo é voltado para que uma família, né, se a sua família é composta de um pai, de uma mãe, ou só de uma mãe, ou só de um pai, ou talvez você foi criado por avós, né, conforme eu fui criado, ou então você foi criado em transição na casa dos outros, porque talvez você não teve família, não foi criado com tios, parentes e amigos, e hoje você está pensando em formar talvez uma família, né, ou está com receio de como vai ser essa família, essa configuração de família, né, a maneira e o meio, o modo pelo qual ela deve agir. Esse versículo, né, do capítulo 5, versículo 3, já vai dizer, precisamos ser pobres de espíritos, sermos homens e mulheres humildes, desapegados de bens materiais, desapegados de coisas, priorizando as pessoas ao nosso redor, os afetos, amando uns aos outros, porque aí sim o reino do céu será manifestado para essa família, ou seja, essa família ela conseguirá viver em paz, essa família conseguirá viver em alegria, essa família conseguirá viver em harmonia. Isso tudo faz parte do reino dos céus. E no reino dos céus também tem as curas, né? As libertações que Jesus dá. Tudo que nós precisamos, isso é manifesto sempre na Bíblia como a manifestação do reino dos céus aqui para destruir e desfazer as obras de Satanás, as obras do diabo. Eu não sei como se encontra a sua família, eu não sei como está a sua história ou a sua configuração. Jesus Cristo, nessa palavra, nesse vídeo aqui, ele está nos orientando, nos exortando, nos levando para um caminho de sermos homens e mulheres, pais, mães, filhos, avós, tios, pobres de espírito, priorizando o amor ao próximo, não o amor sentimento, o amor de prática, o amor que perdoa, o amor que olha no olho e fala assim, olha, eu te perdoo, não concordo com o que você fez, mas eu te perdoo, eu não preciso viver com você, mas eu te perdoo. Aqui, ele ensina que a família, ela precisa discernir, aprender e procurar e buscar entender o que é o reino dos céus, porque após essa vida, existe uma outra vida ainda a se viver, que é a vida eterna. E lá, há duas formas, o inferno e os céus. Mas esse vídeo é para que você venha agora buscar o reino dos céus. Então, conforme essa multidão aqui no versículo 1 fala assim, Jesus subiu o monte,
E assentando, aproximaram-se dele seus discípulos, e ele abriu a boca. Ou seja, que nós venhamos, né, como famílias, filhos, pais, mães, tios, avós, aproximar mais para perto de Jesus e ouvir o que ele tem a dizer. E o que ele disse nesse vídeo aqui é para que venhamos ser pobres de espíritos. Homens e mulheres totalmente apegados a ele, totalmente voltados para ele, prestando atenção nos valores que ele tinha. Porque ele falou assim, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar sua cabeça. Ou seja, ele tendo tudo e veio possuindo nada, se doando ali por ali. E em nossas famílias precisamos doar sempre, uns pelos outros, ok? Então não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista do seu pai, não desista da sua mãe, da sua avó, ou daquele irmão seu de criação. Continue acreditando em Deus e Deus vai te abençoar. Amém? Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar e comentar aqui embaixo o que você achou. Que Deus te abençoe. Esse é o canal A Boa Notícia.